Eu aprendi que a cada vez que você vai mudar de nível, você precisa pivotar. Você mantém sua estrutura de base, mas você precisa mudar a direção. É uma mudança de sentido de direção girando na mesma base. Então, durante a minha trajetória, muitas vezes eu tive que mudar, eu tive que pivotar. A responsabilidade das nossas escolhas são nossas, cara. Eu não posso estar culpando o mundo, as adversidades do Ou mundo, quem colocou a pedra ou lá. quem colocou a pedra por conta do que aconteceu na minha vida, porque são as minhas escolhas. Então, eu sou responsável por aquilo que eu escolho. Se deu certo graças a mim e um aglomerado de pessoas que está ao meu redor que também me ajudaram. Se deu errado, responsabilidade 100% minha e bola para frente, levanta a cabeça e faz novamente. Então, o fracasso para mim foi sempre educador. Às vezes que eu errei, eu tenho isso como um aprendizado para mim não replicar o mesmo erro, né, de outras formas, em outros negócios, com outras pessoas. Pessoas maravilhosas, né, mas tem pessoas que não batem o mesmo princípio, o mesmo tipo de valor que a gente almeja. Então vocês valorizam isso, né? Demais, cara. Eu acho que é o que eu falei, é girar na base, né? A gente tem que ter uma base. Pivota, mas fica lá. É a minha cultura. Então eu tenho que implementar a minha cultura na empresa. Se os artistas ou as pessoas que trabalham lá não se adaptam a isso, não faz sentido a gente estar junto. E qual foi a maior lição que você tirou da Nonstop nesses anos? Você está falando aí de 5 anos de Nonstop, 6 anos? Não, tem um pouco mais. A Nonstop em si tem 8 anos. Então, mas com você? Comigo tem desde 2017, 18, 19, 20, 26 anos. 6 anos. 6 anos. Qual é a maior lição que você tirou nesses 6 anos? Cara, eu aprendi que... O maior aprendizado? O que, que você tira Porque montaram uma empresa com... Vocês montaram praticamente com 3 influenciadores e hoje vocês são gigantes. Eu acho Olá pessoal, bem-vindos ao Pivotando, esse programa aqui no SBT News. Você já sabe, eu sempre entrevisto empresários, né? Empresários que pivotaram a sua vida, a sua carreira e os seus negócios, com o objetivo de te ensinar, trazer lições e insights valiosos para que você possa aplicar no seu negócio, na sua vida e também na sua carreira. Hoje, o nosso convidado é mais que especial, é um cidadão chamado Carlos Henrique Ximenes Diniz. Acho que você nunca ouviu falar esse nome todo, mas o nome Cacá Diniz você já ouviu falar, e é ele que eu vou entrevistar aqui, que é um empresário, dono da Nonstop Produções, uma das maiores agências de influenciadores do país, quem sabe do mundo, um grande investidor de investimentos tradicionais e também cavalos, vai falar sobre isso, influenciador digital, enfim, Cacá ainda é piloto de avião, tem brevê e tudo, olha aí. Então, Cacá, bem-vindo. Obrigado, cara. Bem-vindo ao Pivotando. Obrigado, que honra estar participando aqui com você desse programa. Que legal. E você sabe que um convite seu é um chamado, então eu tô aqui pronto já. Que legal, tem muita coisa para mostrar e para falar, hein, Cacá? Tô pronto para São muitas pivotadas? Muitas, cara. Olha, eu vou te falar que... Você sabe de onde vem o termo pivotar, né? Em inglês é pivot, né? Que eu ia te perguntar, o que é pivot? O que é pivotar para você? Cara, pivot na aviação, o termo pivot significa girar na base. Então você gira sobre a mesma base, né? Eu aprendi que a cada vez que você vai mudar de nível, você precisa pivotar. Você mantém sua estrutura de base, mas você precisa mudar a direção. É uma mudança de sentido de direção girando na mesma base. Então, durante a minha trajetória, muitas vezes eu tive que mudar, eu tive que pivotar. Mas na mesma base? Na mesma base. E qual é a sua base? Porque a minha base é família, é Deus, Exatamente. É princípios inegociáveis, são valores inquebráveis. Então, você manteve a sua base, mas pivotou várias vezes os negócios e a vida. E a vida, exatamente. A gente vai ajustando as arestas e vai encontrando o caminho certo. Bom, aqui diz que você começou com curso de contabilidade. E aí logo depois você abandonou. Me fala um pouco da tua trajetória. É assim, eu comecei com curso de Direito. Depois você foi para contabilidade. Depois eu também comecei contabilidade, depois comecei administração. Meu Deus. Você pivotou a faculdade 3 vezes, Cacá. Acabei não concluindo os cursos, né? Mas para mim foi uma experiência muito boa. Tinha muita vontade de ter concluído, que eu sei que isso seria de grande valia para a minha vida, né? Mais conhecimento. Apesar que eu sempre fui um cara que busquei encontrar mais conhecimento sobre os negócios, sobre a minha vida em si, né? Me inspirando em pessoas de sucesso, assim como você. Obrigado. E vários outros também que me inspiram. E eu comecei no direito, mas depois minha vida tomou um rumo completamente diferente. Literalmente eu pivotei. Olha aí, você que está aqui assistindo, você já está vendo, o cara fez 3 cursos, né? 3 faculdades, pivotou as 3,
mas ele tinha uma grande missão, né, de ser esse grande empresário e tem muita trajetória, muitos obstáculos nessa jornada, nessa maratona que foi tua vida. Então, assim, quem não te conhece direito, conta lá. Foi aonde? Eu sei que você é do Ceará. Sou do Ceará. E como é que foi? Como é que você se entendeu por gente, assim? Me conta lá de trás. É assim, ó, eu sou nascido em Fortaleza, mas morei boa parte da minha vida num lugar chamado Sobral, que eu não é rejeitando Fortaleza, mas eu adoro dizer que eu sou de Sobral, porque eu tenho muito orgulho da minha cidade, foi onde eu construí os meus valores, foi onde eu tive muito aprendizado. Lá, pra você ter noção, tem uma coisa que eu vou falar em primeira mão, ninguém sabe. Meu pai é Polícia Rodoviária Federal, né? Seu pai. Meu pai. Em frente E sua mãe? E minha mãe era professora, mas hoje... Professora municipal. Mas é do lar. Municipal, em Sobral, exatamente. E seu pai era policial rodoviário federal. Exatamente. Tá. Aí minha mãe depois E você com 10 anos? Cuidar dos filhos. Eu com 10, 12 anos de idade, eu ia jogar bola num campo de futebol que tinha atrás da PRF. Onde teu pai trabalhava? Onde meu pai trabalhava. E lá tinha um restaurante chamado Chicão 2000. Chicão 2000. Como era o restaurante da porta de entrada da cidade, o fluxo era muito grande de carro, de pessoas que estavam vindo da estrada. Então tinha um menino chamado Júnior, que era o novinho, o apelido dele. Ele lavava os carros e toda vez que a gente jogava bola à tarde e depois ia comer um prato feito, lá no Ceará, prato feito é um pratinho com um baião de 2, galinha, ovo, que era um quiosquezinho de um rapaz que vendia no posto de gasolina lá do lado, eu ia lavar os carros com ele. Então a gente dividia o dinheiro. Lavava o carro para fazer dinheiro? Para fazer dinheiro. Para fazer o que com esse dinheiro? Para poder comprar a comida mais tarde, ou comprar algum lanche, ou uma sobremesa, alguma Teu pai coisa. não te dava? Meu pai me dava, mas eu não queria ficar perreando ele o tempo todo. Certo. Então, o meu pai sempre me deu tudo do bom e do melhor. Eu não vim de uma família pobre, eu vim de uma família de classe média, né? Meu pai, na medida do possível, sempre me deu tudo do bom e do melhor. Só que eu, desde pequeno, eu sempre queria uma independência financeira. E essa foi a tua primeira experiência ganhando algum dinheiro? Ganhando algum dinheiro foi. Eu lavava, 12 anos. Eu ia lá, ajudava ele a lavar os carros. E aí lavava muito carro? Eu lavava um bocado. Fazia dinheiro pra comer e ainda sobrava? Dava pra juntar Ou os você trocados. só lavava a quantidade que você precisava? Não, eu lavava o que eu precisava. Eu não ficava o dia todo lavando. Ah, entendi. Então, vamos lá. Eu ia à tarde pra lá nas férias. Eu fazia isso nas férias, né? Então, nas férias do meio do ano, eu ia com meu pai pro trabalho e eu ficava jogando bola lá. Todo dia à tarde tinha um jogo de bola. Tinha um cara que chamava Tergal. Era o treinador. Eu jogava no time dele. E o Júnior, que trabalhava na Polícia Rodoviária, nos intervalos dele, ia lavar carro no restaurante. E eu ia junto com ele. Então a gente cobrava 3, 4 reais por carro. E dividia. Ele dividia comigo. Então eu tinha dinheiro pro lanche, Então foi a primeira vez que você teve acesso ao dinheiro. Acesso ao dinheiro, seu próprio. Trabalhando de alguma forma, foi lavando o carro. E depois? E o que é que seu pai disse dessa lavagem? Meu pai nunca me proibiu. Eu achava engraçado porque talvez outra pessoa chegasse e dissesse assim, mas cara, você vai lavar carro, mas você é de uma família de classe média. E pro meu pai eu acho que aquilo ali seria uma forma de eu aprender. Né? Meu pai nunca me recriminou por estar fazendo aquilo, muito pelo contrário. E você aprendeu, Cacá? Aprendi muito, o quê? Cara. Aprendi a dar valor ao dinheiro, a dar valor ao trabalho suado, né? Tem muitas pessoas que se esforçam para poder garantir o pão de cada dia. Então ali eu já estava passando informação para o meu cérebro e de que para a minha sobrevivência eu precisaria correr atrás de buscar o sustento, né? O básico. Então o dinheiro ele era uma porta de entrada para mim poder comprar alimento. Então ali eu acho que a partir dali foi sua... A partir dali já foi uma pivotada no meu cérebro mesmo do Cacá pequeno. Estudante, do Cacá criança para um Cacá mais maduro. Mais maduro. E qual foi o próximo emprego, o próximo trabalho? E aí depois eu fui, acho que com 16 anos, 15 anos mais ou menos, eu fui ser aqueles azulzinhos o quê? De banco. Aqueles da porta. Pode falar o banco aqui? Não, pode. Pode? Eu fui ser azulzinho da Caixa Econômica. Foi. Aquele que bota o coletezinho azul. O azulzinho, agora que eu entendi. Depois com o tempo, quando acabava o expediente, eu subia, ficava... Então você trabalhou na Caixa como azulzinho? Trabalhei na Caixa como azulzinho. Tá. E ajudava o gerente geral também, na época. Então eu fazia cadastro de conta, outras coisas. Fui ganhando a confiança. Né? Depois fui contratado lá, de forma interna, não era mais estagiário. E depois eu fui para Fortaleza, que foi quando eu fui fazer Direito lá com meu irmão. Meu irmão é 2 anos mais velho. A gente começou a faculdade de Direito, na época... Você morava com ele? Morava eu e meu irmão. Tá. Meu pai bancava a nossa casa, né? E meu pai, uma época, se separou da minha mãe, e aí as coisas ficaram um pouco difíceis. Então, um dos dois tinha que abandonar a faculdade, porque era uma faculdade particular. E como meu irmão era 12 anos mais velho, talvez... Quantos anos mais velho? 12. 12? As oportunidades para ele... Vocês são quantos, Cacá? Somos em 3. Em 3. Meu irmão tem 12, minha irmã 12 anos mais velha, minha irmã 11 anos mais velha, e depois vi eu. Porque, na verdade, minha mãe já tinha as trompas ligadas, né? Na época era um nó. E ela se desfez 12 anos depois, 11 anos depois. E nasceu o Cacá. E nasceu o Cacá. Não era pra mim estar aqui. Você já foi uma bênção, né? Já foi uma bênção. Já foi uma bênção. Já porque já teve uma situação aí pra você nascer, né? Totalmente. E assim,
E muitas pessoas na época tentaram convencer minha mãe de abortar, né? E minha mãe disse que sentiu no coração, Deus tocou o coração dela. Já é muito religiosa? Muito. Muito, Minha mãe é muito ligada a Deus. Ligada a Deus. Muito ligada. E você acha que a sua... Porque você é muito, né? Você é muito espiritualizado. Isso vem da sua mãe? Ou... Vem, cara, que a gente se transforma tem completa responsabilidade dos pais, né? Eu fui criado num berço católico, né? Eu fui apresentado a Deus muito cedo, eu conhecia Jesus, então eu fazia renovação carismática, minha aula de reforço era dentro de um local que era da igreja, então eu fiz todos os requisitos que era necessário, né? Na época, depois eu mudei de religião, mas é o que eu falo, para Jesus não tem religião, né? Deus está em todo lugar. Só que minha mãe sempre me ensinou sobre ir à igreja, orar, agradecer, ser grato. Então, a minha formação cristã, com certeza, foi responsabilidade 100% dos meus pais. Muito bem. Bom, você saiu da Caixa, foi estudar em Fortaleza... Tive que abandonar a faculdade. Não, abandonar a faculdade aonde? Porque meu pai, chegou um momento que meu pai se separou da minha mãe. Aí você teve que voltar para Sobral, então? Aí eu não voltei para Sobral de imediato. Meu pai se separou da minha mãe. Certo. E naquele período a gente passou por um período difícil financeiro. Financeiro. Então financeiro. você teve que trabalhar. Eu tive que trabalhar. Porque ele sustentava a faculdade. Exatamente. Agora que eu entendi. Tá. Então eu parei de trabalhar e fui trabalhar, eu fui fazer um curso para ser instalador de película automotiva. Certo. Isso em Fortaleza? Isso em Fortaleza. Tá. E aí depois a gente foi para uma cidade que é a cidade metropolitana, que chama Eusébio, inclusive tem até casa hoje lá. Uhum. É perto ali do Beach Park? Por ali? Do lado do Beach Park. Tá. Fica 15 minutos do Beach Park. Tá. E nesse período eram 20 pessoas, fazia um curso de 15 dias. E eu fui o cara que instalava a película com menos tempo e menos desperdício. Ou seja, você aprendeu, eu fui o mais tinha ágil, uma habilidade, você era muito ágil, Exatamente. você fazia mais do que era demandado, do que te mandavam fazer, você Exatamente. foi premiado, entre aspas, por isso. Cara, e era um galpão, me lembro demais disso, muito quente, porque o que eles faziam? Os diretores da empresa levavam os carros pra gente fazer os testes, então a gente tinha que instalar a película no carro deles. Ah, tá. Só que era muito quente, não tinha, a gente tá falando de quê? De 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás. Então era muito quente, era uma semana puxada mesmo. Eu chegava em casa, eu lembro que eu só tomava um banho, dormia e acordava no outro dia para ir de novo. Então você trabalhava o dia todo, os 2 horários? Os 2 horários. Era um teste bem, bem árduo, né? Certo. E quando eu cheguei na mesa, eles chamaram para entrevista depois dos testes. E eu lembro demais que os dois, um era dono, outro era diretor. Um sentou em cada ponta, eu sentei na cabeceira. E eles me fizeram 2 perguntas. Uma foi meu nome e a segunda foi perguntar onde é que eu me imaginava estar daqui 1 ano dentro da empresa, né? E eu falei, daqui 1 ano eu quero estar sentado no lugar de um de vocês dois. Uau. Entrevistando o Então próximo que vai estar no meu lugar. Você já tinha essa visão? Já tinha essa visão. Então eu sabia que eu não... É importante... Eu entrei na empresa sabendo que eu não ia instalar película automotiva. Porque aquilo era só a entrada. Mas eu sabia que eu ia crescer lá dentro. Então, você sabia que ia crescer lá dentro, mas você sabia também que ia ganhar algum dinheiro, né? Sabia. Eu nunca tive dúvida de onde eu queria chegar. Tá. Eu não tinha... Mas você não tinha uma visão, né? Eu não tinha uma visão exatamente de algo determinado. Então, eu não tinha uma visão que eu ia construir uma non-stop ou ser um agente de talentos. Eu não tinha. Eu tinha uma visão que eu ia ser bem-sucedido no que eu fizesse. Então, eu corri atrás de buscar os meus resultados, me esforçando, Mas a visão que você dedicando. tinha naquele momento era ser dono da própria agência de película, certo? Não era. A minha visão era crescer dentro da empresa. Tá. Mas quando eu respondi a eles, eu disse assim, eu quero estar sentado ou como diretor ou como dono. Então, a probabilidade de eu me tornar dono, ela existiria graças ao meu esforço. Você entendeu? teve a visão, inclusive. Tive a visão. Porque isso é importante, quem está assistindo vê, né? Você mesmo é um instalador de película, você já... A sua resposta... saí de lá como gerente de vendas. Então você cresceu lá dentro. Essa é a pergunta que eu ia fazer. 1 mês depois eu já era gerente de vendas. Uau. Depois virei gerente geral e passei 1 ano e meio, 2 anos lá. Tive que voltar para Sobral, porque minha mãe entrou em depressão na época. Então você foi cuidar da sua mãe, Fui saiu do trabalho, mas deixou a porta aberta lá. Deixei a porta aberta. Quando eu fui para Sobral, eu fui trabalhar no lugar chamado na Skin Cariol. Mas porque você precisava de dinheiro, né? Porque eu precisava. Porque a situação financeira ainda estava complicada. E aí, seu Valdeir Arcanjo, que era o proprietário, era um cara que, para mim, pra gente falar de pivotar, ele é um cara que sabe pivotar na vida. Né? Ele quebrou 5 vezes, grandes negócios, mas na quinta que ele acertou, cara, nunca mais ele deu errado. E ele foi um cara que me ensinou muito sobre relacionamento. Então, ele era um cara que, quando a Skin Cariol tinha, sei lá, 5% do mercado contra a Ambev, a gigante, né, dominando o mercado lá, a região norte toda, sabe o que ele fazia? Na hora que virou a Nova Skin, ele começava a visitar os pontos de venda na quinta-feira, Sobral é uma cidade universitária. Então, na época, tinha 30 mil alunos que moravam fora de Sobral e que eles ficavam até quinta-feira na cidade, sexta-feira voltavam para o seu interior.
Então, existia a quinta sem lei. Era o dia de farra da cidade, de festa, de sair para jantar, enfim. Ele chamava a esposa dele, ia para os restaurantes, chamava o dono de cada restaurante cliente dele, sentava com o cara e colocava o cara para beber a bebida dele. E fora isso, ele chamava os garçons e bonificava os garçons que vendessem mais a bebida dele. Se você vender a minha, eu Se te você dou. vender a minha, você vai ter uma bonificação. Ninguém Tudo fazia isso. Mas você E o viu principal, isso. Mas você viu isso. Eu acompanhava ele, porque ele me chamava às quintas-feiras para ir. Porque quando eu entrei na empresa, eu fui ser supervisor de eventos. Então eu entrei como supervisor de eventos, 3 meses depois eu já virei gerente de vendas lá. Isso não deixa de ser um evento, né? Não Visitar deixei de ser os um evento. bares e Não, tal. trabalhava até 7 horas da manhã às vezes lá, cara. E Mas aí quando até- dava 7 eu tomava um banho e Isso voltava tinha o pra quê? Que empresa. idade isso aí? Eu devia ter uns 17 anos, 17 eu acho. anos. 17 Isso anos. nem nossa, você tinha muitas namoradas? Você era um namorador? Bastante. Não, bastante. Isso nunca deixou de ter lá na tua época. E ainda mais nas festas, né? Nunca deixei de ter. Nunca mas... deixou de... Imagina, gerente de eventos de uma cervejaria estava em todas as festas. Não, cara, e o mais impressionante é que em pouco tempo ele virou a chave do negócio e assim, ele tombou o mercado. Então, o seu dono da Valderi, cervejaria. Isso. E o mais impressionante, as pessoas não vendiam a cerveja dele porque era melhor. A dele era mais cara e comparada às outras, não era considerada a melhor. A melhor era mais barata. É igual te oferecer um Fusca por 1 milhão e dizer que eu tenho uma Ferrari por 800 mil. Só que ele conseguia vender o Fusca por 1 milhão. Por quê? As pessoas compravam por ele. Era o relacionamento que ele criou com as pessoas. Você conseguiu herdar isso dele? Ou seja, Cara, você conseguiu com certeza. pegar esse macete? Se hoje eu tenho um relacionamento com as pessoas, eu aprendi muito com ele. Ele me ensina Que muito. bacana. A penúltima vez que eu fui em Sobral, eu tive o prazer de encontrá-lo. A gente chorou muito sentado e eu disse assim, seu Valderi, se eu estou onde eu estou, você pode ter certeza que... Que bacana. Eu vim aqui te agradecer pessoalmente. Pessoal. Gratidão. Kaká tem muito isso. Ele carrega isso, desse negócio da gratidão por todas as pessoas que passaram na vida dele, de alguma forma contribuíram para onde ele está hoje, né? Então tem gente que chega, Kaká, e tá nem aí, vira as costas, vai embora, não tá nem aí para as pessoas. Né? Construa um mundo e tenha com quem compartilhar e você vai ser eternamente lembrado, né? Construa um mundo e não tenha com quem compartilhar e você jamais será lembrado. Entendeu? Então, assim, você tem que construir o mundo para se tornar inesquecível. A única forma disso é construindo relação, cara. Qual é a graça da vida se a gente construir tudo que a gente tiver que construir, patrimônio, né, o nome, toda uma história, e no final você não tem quem compartilhar. Quem vai, né, o que é sucesso? É sucessor, né? Quem são os sucessores que vão continuar o teu legado, né? Aquilo que você deixou. O que o seu Valderi fez impactou minha vida, como ele impactou a vida de milhares de pessoas. Quantas vezes eu não vi pessoas indo lá na porta da empresa dele, pediam ajuda, ele sem ter obrigação nenhuma, e ele ajudando pessoas que ele nunca nem viu na vida. Então, de alguma forma, ele impactou a vida das pessoas e eu tenho certeza que quando ele for, ele vai ser lembrado. Antes da gente continuar, eu queria que você fizesse um paralelo do Kaká antes da distribuidora de cerveja para o Kaká depois. Foi ali a tua grande pivotada na vida? Foi. Ali foi o começo de tudo. Eu tive Porque outro você tinha momento. Um pouco mais de dinheiro, né? Você Tive. já tinha mais... Eu tive algumas... Eu digo que é excelente experiência quebrando 2 vezes, porque foram as 2 vezes que eu aprendi sobre você não gestão. tinha quebrado ainda, né? Não, eu era funcionário, né? Exatamente. Até então. Depois que eu saí da Skin Cariol, eu tive a oportunidade de montar um negócio de estopa, né? Estopa então, sozinho, você foi eu ser um namorava empresário. com uma menina, o pai dela entendia muito do ramo, a gente comprou uma máquina no leilão, né? Para fabricar estopa, a gente começou a fabricar e vender. Depois, quando eu acabei o namoro, eu saí de lá, eu comprei a parte dele junto com meu cunhado, da máquina, montei na empresa do meu cunhado num quartinho, menor do que isso aqui, a máquina, e eu fabricava a estopa e botava no caminhão, enchia um menino chamado Eduardo, que era um vendedor nosso, e ele rodava comigo o Ceará todo. Então, na semana, enquanto meus amigos estavam lá se divertindo, eu estava rodando o interior do Ceará dentro de um caminhãozinho, sem ar-condicionado, e se virando do jeito que podia para poder fazer dinheiro. Só que eu quebrei o negócio. Mas por quê? Porque eu não tinha experiência em gestão. Então, eu achava você que faturava, ganhava, dinheiro vendia... faturado, eu acreditava que era lucro. Então, Então, eu comecei virou uma bola de neve, até que chegou um ponto que a empresa não bateu o break-even. Então, ou seja, ela gastava mais, não tinha um ponto de equilíbrio, receita e despesa, ela gastava mais do que vendia. Às vezes você vendia muito, mas gastava muito. Gastava muito. Ou seja, não equilibrou as coisas. Não equilibrava, e aí acabou que eu tive que fechar o negócio, meu cunhado se decepcionou na época comigo, ficou chateado. Mas já tinha um relacionamento mais firme com a moça? Não, essa época eu já tinha acabado, tinha né? acabado, foi quando eu acabei, foi quando eu comprei a máquina com meu cunhado. Foi depois. Foi depois. E aí fui lá pro meu cunhado, esses dias eu encontrei com ele também, falei pra ele, cara, como eu sou grato àquela lição de moral que você me deu naquele dia. Aquilo ali foi uma virada de chave na minha vida. E nisso depois eu também trabalhei com algo automotivo. Na época da alta da gasolina, né? A gasolina foi para 3 e ela vai
Não, e você quebrou. Calma, vamos lá. Vamos lá. A galera quer saber. Você quebrou o negócio Quebrei de estopa. E como você teve a ideia de montar um negócio de álcool, de Na gasolina, época, de combustível? existia... teve uma alta da gasolina. Porque quando você quebrou, você ficou sem dinheiro? Como é que foi? Fiquei Você sem ficou dinheiro. devendo? Fiquei sem dinheiro. Só que assim, um pouquinho antes, se a gente der um replay nessa história, um pouquinho antes eu trabalhei com álcool automotivo. Foi antes da estopa, na verdade. Ah, então porque Certo? você não contou. Porque assim, ó, existiam 2 momentos da estopa. Eu comecei lá com o pai da minha ex-namorada, né? Nesse período a gente montou meio que uma distribuidorazinha de álcool. A gente encontrou uma empresa na Serra Grande que vendia álcool automotivo. Aí eu comprava o álcool com Naquela ele. época era possível fora do posto? Cara, né? eu comprava a 1,20 o álcool, eu vendia a 1,46, 1,47. Então, o que a gente fazia? Começava a abastecer os carros lá na fábrica. Só que acontece, naquela época, e aí a gente tá falando de que eu acho que 2006, talvez, 2007, não tinha muito carro flex. Então, o carro flex era mais caro. A gente veio para São Paulo, descobriu uma empresa que fazia um aparelho chamado Bioflex. Então, a gente levou para lá. O que a gente fazia? Então a gente você instalava para fazer o carro híbrido lá. Eu criava o meu cliente. Você criava o cliente, Então, tá. eu instalava Mas para isso poder antes da ele estopa. abastecer comigo. Isso antes da estopa. Isso paralelo à Para a estopa. Tá. Então, quando você quebrou a estopa, você já tinha esse negócio? Não. Antes de eu quebrar a estopa. Tinha estopa e tinha um álcool. Depois, quando acabei o namoro, eu encerrei o álcool entendi e o peguei a motivo. operação da estopa e montei com o meu cunhado. Eu comprei a máquina dele. Tá, entendi. Aí eu quebrei a primeira vez Certo. com a estopa. E já tinha dado errado no álcool também. Certo? Aí quebrei a estopa no segundo plano. E depois que eu quebrei a estopa, foi quando eu voltei à faculdade de Direito e fui trabalhar. Você sentiu a necessidade de voltar a estudar? Cara, senti porque eu fiquei um pouco perdido. Certo. Sabe aquela fase que você não sabe o que fazer? Eu fiquei um pouco perdido. Eu disse assim, cara, eu vou investir no Direito. Voltei para a faculdade de Direito. E nesse período eu fui... Em faculdade de Direito em Fortaleza? Em Fortaleza. Você não, voltou... eu fui em Sobral. Então você estudou Direito em Sobral? Em Sobral. Aí eu já estava em Sobral. E aí eu peguei e fui para a Procuradoria-Geral do município. Né? Fui ser coordenador geral lá. Então eu trabalhava lá na parte administrativa. Só que eu tinha alguns procuradores sobre digamos, na minha visão, não no meu comando, mas junto com o procurador-geral. Eu era o braço direito do procurador-geral. Então, eu fui construindo um relacionamento e aí eu vi que no município lá, estavam começando a construir loteamentos, muitos loteamentos. E precisava de combustível. Não precisava do combustível, mas precisava de uma empresa que acelerasse o processo de validação da documentação. Mas foi antes. E aí, o que eu fiz? Montou uma empresa de despachante. Despachante, junto com um amigo meu que era procurador. Ele fazia a parte técnica, eu fazia a parte de captação de clientes. E a gente começou a ganhar dinheiro com isso, cara. Trabalhei um tempo, foi quando eu conheci a Simone. Deixa só, antes de entrar nesse detalhe, assim, para você perceber, né? Que sempre a pessoa que está com a antena ligada, com o radar ligado, vê uma Você cria a oportunidade, na verdade, né? Você vê a oportunidade, você viu lá, ele trabalhava nessa área, era lá da procuradoria, via que tinha muitos loteamentos que precisavam de regularizar, não é? Ele foi lá e montou um negócio disso. Mas só que depois disso você foi para... Não, aí eu continuei, aí eu fiquei em Sobral e Fortaleza. Certo. Por quê? O meu escritório era em Sobral, a gente ganhava um bom dinheiro com isso. Né? Mas o negócio de álcool continuou? Não, já tinha quebrado. Não, mas depois da estopa, você não voltou pro álcool, não? Não, voltei não. Então o álcool foi antes da estopa. Estopa e álcool junto. Tá. Depois o álcool quebrou. Tá. Aí eu peguei a estopa, que era com o cunhado. Com o ex-sogro. E pivotei. Pro cunhado. Pro cunhado. Que é o marido da minha irmã. Marido da minha irmã. Depois da estopa ter quebrado, marido da sua irmã. Eu fui trabalhar na procuradoria. Aí depois você foi estudar. E montei o negócio. Tá. Estudando. Abandonei a faculdade. Certo. Novamente. A gente chama de drop out. Exatamente. E aí conheci a Simone. E no período que eu conheci a Simone... Mas você conheceu a Simone em Fortaleza? Em Fortaleza. Porque você estava estudando... Mas você não estava estudando em Sobral? Eu não estava mais, já tinha abandonado. Então você foi fazer o quê em Fortaleza? Eu ia passar o final de semana, eu ia farrear. Você é só brincar. Ia brincar final de semana. Então, semana eu trabalhava em Sobral, final de semana eu ficava em Fortaleza farreando. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Simone, né? A Simone tinha acabado de sair... Simone, sua esposa. Minha esposa. Tinha acabado de sair de uma banda chamada Forró do Moído, que foi uma banda que fez muito sucesso lá no Nordeste. Então ela pivotou, só que ela pivotou de forma contrária. A carreira dela começou do zero de novo. Porque ela tinha saído... Ela era do Frank Aguiar com a irmã. Aí parou. As coleguinhas e tal, parou. Saíram. Aí tentaram como dupla, naquela época não deu certo. Tá. Simone foi pro Nordeste, depois a irmã foi também. Foram para uma banda chamada Forró do Moído, que era uma banda para tocar em camarote de evento. A banda deu muito certo, todo mundo gostou. Isso foi uma explosão, né, no Nordeste. E depois disso, Simone e a irmã saíram também de lá.
e montaram uma dupla. Só que na época da dupla, elas tiveram muita dificuldade no começo. Porque começaram do zero de novo, né? Então, como dupla. Como dupla. Como E dupla. você estava no meio disso, né? Porque você já tinha uma experiência de pivotada, você já tinha uma experiência de quebrar, e aí você estava namorando. Aliás, você tem recorde de o casamento mais rápido do mundo, né? Rapaz, o meu foi 30 dias, cara. Foi rápido. 30 dias ele 30 namorou, noivou e casou. E noivei e casei. Eita paixão. Foi muito rápido. É quando é as coisas de Deus, cara, quando tem que ser. Quantos anos de casado, Cacá? Eu fiz 10 anos de casado. 10 anos de casado, Ó, 2 eu filhos. Namorei 2 anos, namorei 3 anos, namorei 2 anos e meio e nunca pensei em casar. Namorei 30 dias e casei, tô há 10 anos e não penso nunca em separar, cara. Então, as coisas de Deus é inexplicável, né? Tava escrito, né, cara? E você foi muito importante na carreira delas também, né? Você ajudou bastante, porque você tinha experiência de vendas, tinha experiência de... Eu trabalhei com a Simone um período, quase 3 anos, né? Quando a gente foi embora para Goiânia, eu comecei a trabalhar com ela. Porque em Goiânia, quando a gente foi embora, foi o período mais difícil da minha vida. Aí eu te falo. Porque você não estava trabalhando. Se existiu um ponto de inflexão ali, uma verdadeira pivotada foi lá em Goiânia. Exatamente em Goiânia. Porque ela precisava ir para Goiânia? Ela precisava, a carreira dela começou a despontar como nacional, né? Eu tive que me afastar do meu negócio. Automaticamente o meu negócio fechou, eu perdi minha sociedade e eu fui viver em Goiânia do que eu tinha. O negócio de despachante. Despachante. Então, durante um tempo... Você viveu daquele dinheiro. Eu vivei do que eu tinha e acabou uma hora. Então, eu me vi perdido dentro de casa novamente. Já grávida do Henry? Simone tinha tido o Henry, acho que o Henry tinha 2 anos de idade. Tá, o Henry já estava nascido. Tinha 2 anos de idade. Foi em 2015, mais ou menos isso, ele nasceu. Foi em 2016, ele nasceu em 2014. Então, naquele período ali foi onde eu comecei a começar muito conflito na minha cabeça, porque o que eu ia fazer, né? Então, o que eu fazia? Quando eu estava parado, sem fazer nada, eu fazia a logística dela. Então, eu começava a escrever no papel e desenhava a logística da Simone, de onde ela saía, o tempo que ela levava até o aeroporto, quanto tempo de viagem era até a cidade, que horas é o show, que horas ela voltava até para o hotel. Até para ajudar mesmo, né? Para ajudar. E existia essa necessidade nelas. E aí me contrataram para fazer isso. Então, eu comecei ganhando R$1.500, depois eu fui cuidando de uma parte administrativa lá, comecei a ganhar R$2.500, depois eu estava junto com o irmão dela também, cuidando de outras áreas da empresa, comecei a ganhar 10 mil, isso já passou um ano e pouco. Depois eu fui rodar junto com o empresário de show delas, que é o Robertão. E eu comecei a conhecer os contratantes e comecei a vender show junto com ele, assim. Eu vendia e ganhava a comissão do que eu vendia. Então eu conheci o Carlinhos Maia através da Simone. Ah, tá. Eu mandei a Simone mandar um direct pro Carlinhos Maia. Porque a Simone era muito foi fã aí dele. que começou a história da agência. Aí começou a história da agência. Ah, então olha lá. Aí foi aí onde eu comecei a empresariar. De novo, você olhando as oportunidades, né? De novo, você olhando as oportunidades. Simone gostava muito de assistir o Carlinhos Maia. Certo. E quando ela assistia, eu ficava com raiva. Porque Simone acordava de madrugada pra fazer xixi. E ficava rindo. Ficava rindo na cama. E eu dizia assim, meu Deus do céu, será que será que essa mulher tá fazendo alguma coisa comigo aqui? Tá conversando com alguém? Eu acordei um dia, ela disse, amor, vê essa pessoa. Mostrou o Carlinhos Maia. E eu disse, cara, eu não tô vendo graça nele. Ela, mas assiste, se permite, então eu não quero assistir. Me gerou um ranço. Um mês depois de tanto ver ela assistir o dia todo, eu fui assistir. E achei interessante e vi que existia uma oportunidade de construir um negócio ali. Foi quando eu pedi ela para mandar um direct para ele, ela mandou, eu conheci o Carlinhos Maia. Mas ela não conhecia? Não conhecia. Ela conhecia de seguir ele, mas sim, mas ele não sabia quem ele era. Nenhum dos dois se conhecia. Não. Aí em Brasília, num evento que Simone foi fazer, 80 mil pessoas. Aí o Carlinhos Maia foi para um evento também na mesma cidade no dia. A gente se conheceu, Simone levou ele no evento, né, para 80 mil pessoas, parou o show e apresentou ele. Disse assim, a partir de hoje sigam esse cara, que vocês vão ver como ele é fantástico aqui nos stories dele, a história que ele conta, de superação de vida. E a partir dali, cara, tudo mudou. Virei empresário do Carlinhos Maia, montei uma empresa chamada Resenhando, com outros 2 sócios, que foi o Alex e o João, né? E disso a gente foi trazendo Carlinhos Maia, trouxe a GK, trouxe Lucas Alves, Rafael Cunha. Mas o Alex já tinha um Whindersson, né? O Alex já tinha um Whindersson na Non-Stop, a Non-Stop já existia, a Non-Stop, né? já existia, o Alex já tinha um Whindersson. Já. Então você juntou, aí você... Aí a gente virou sócio na Resenhando junto, com o Carlinhos Maia. Antes da Non-Stop. Antes da Non-Stop. E para não conflitar, eu depois comprei a parte da Non-Stop. A gente juntou todos os artistas e aí foi comprando outros pedaços e se tornou quem se tornou ao tamanho da empresa. A gente vai chegar lá. Eu quero, antes disso, queria perguntar algumas coisas importantes em relação ao passado, porque não é que você chegou agora que você não tem outros desafios, porque, gente, sempre que você vai crescendo, você tem outros desafios, porque você está num outro patamar, né? Mas eu queria entender qual é o papel do fracasso
que você teve na quebrada, quebrou e não deu certo, e deixou algumas sequelas e tal. Qual é o papel do fracasso na sua vida, na tua formação do que tu é hoje? Quando você decide aprender com ele é educador. Quando você decide aprender com o Aprender com fracasso. ele é educador. Quando você não quer aprender, ele vai ser só uma pá para cavar um buraco e continuar a te enterrar todo dia. E você vai pro buraco. Eu tenho um aprendizado. Toda vez que eu tropeço numa pedra, eu não tropeço mais na mesma pedra. Uhum. Eu posso tropeçar em outras, mas eu não tropeço mais na mesma pedra. O que significa? E nem fica reclamando da pedra. Não fico reclamando da pedra. Porque a responsabilidade das nossas escolhas são nossas, cara. Eu não posso estar culpando o mundo, as adversidades do mundo. Ou quem colocou a pedra ou lá. quem colocou a pedra por conta do que aconteceu na minha vida, porque são as minhas escolhas. Então eu sou responsável por aquilo que eu escolho. Se deu certo graças a mim e um aglomerado de pessoas que está ao meu redor que também me ajudaram. Se deu errado, responsabilidade 100% minha. E bola pra frente, levanta a cabeça e faz novamente. Então o fracasso para mim foi sempre educador. Às vezes que eu errei, eu tenho isso como um aprendizado para mim não replicar o mesmo erro, né, de outras formas, em outros negócios, com outras pessoas. Antes da gente entrar nos top, fala um pouco de como é a sua relação com a cantora, com a artista Simone. Você continua apoiando, ajudando, trabalhando com ela, com o Robertão, alguma coisa? Sim, quando Simone começou a carreira solo, né, Simone ficou meio que preocupada, assim, saber como é que ia ser, porque você nunca sabe como vai ser a aceitação do público depois de ter uma história e você começar do nada outra história, né? E aí foi uma união de equipe mesmo, juntou o Robertão, o irmão dela, o Caio, todo o time da gravadora, Simone, eu, tantos, cara, foi impressionante o acesso que ela teve aos compositores de uma forma assim numérica, né, deles quererem acertar algo com ela. Então eles colocaram como missão, né, acertar uma música com Simone. Fazer o repertório, Fazer né? o repertório. Eu soube, inclusive, que o Erro Gostoso foi você que escolheu, que ela não queria. Cara, quase isso. Quase isso. O repertório do DVD já estava pronto. A gente fez algumas audições durante o período, né? Então a gente pegou, teve um dia que a gente estava na Praia do Forte. Aí eu disse assim, Simone, você nunca fez audição, vamos fazer? Aí eu disse assim, vamos. Liguei para um amigo nosso compositor, que é o Quinho. E eu disse assim, Quinho, me relaciona os 16 maiores compositores do Brasil. Quem são os caras que acertam hoje a música dos maiores cantores do Brasil? Com Henrique Juliano, Marília Mendonça, Jorge Mateus, Zé Neto Cristiano e todo mundo. E ele relacionou os 16. Eu saí ligando de um por um. Eu me lembro que naquela noite eu falei com uns 4 ainda. Então a gente formou grupos, eles formam grupos entre eles, né, de 4, 5 pessoas, e a gente começou a levar lá para a fazenda. Então eu deixava eles 4 dias lá na fazenda compondo para Simone. A gente dava um direcionamento. Aqui em São Paulo? Em São Paulo, lá em Boituva. E eles ficavam compondo. Ela dava o tema, as frases que ela gostaria, qual tipo de história que ela queria contar para a vida das pessoas. E eles começaram a fazer. E aí, depois do repertório pronto, a gente estava lá no Pepato, que é o produtor musical dela, e faltando tipo uma semana pro DVD, cara. Aí o Felipe Marim, que é um compositor de Erro Gostoso, um dos, né? Ele chegou lá rouco, porque ele também é cantor, e ele disse, cara, deixa eu mostrar uma música pra vocês. Ele mostrou 3 músicas. Só que como ele tava rouco, a gente não percebeu a música. E aí quando chegou em casa, repertório pronto, eu disse assim, ô Felipe, manda pra mim de novo aquela música que você falou de Erro Gostoso pra gente escutar aqui. Cara, quando botou na voz da Simone, aí a voz ficou incrível. Porque ela tem uma voz maravilhosa, né? E foi uma decisão dela ser a música de trabalho. Né? Quando a gente sentou com toda a galera de rádio, a galera do digital, de streaming, das plataformas, todo mundo optou por outra música. Ela disse, não, a música é Erro Gostoso. E o artista sabe, foi um tiro né, certeiro, cara. O artista sabe ter sensibilidade. Foi um tiro certeiro. Isso aí a gente chegou onde chegou com vários braços, com a união de várias pessoas. Mas a escolha da música, né, ela passou pelo crivo também de várias pessoas, porque a gente começava a colocar nota nas músicas. Então a gente reunia 10, 20, 30 pessoas e dizia assim, ó, dá nota nas músicas do repertório. Então o repertório foi montado a partir da escolha por nota de outras pessoas que a gente começava a ouvir. Cacá, e o cavalo? Você tem a Nostop, agencia também, trabalha junto com Simone, tem outras coisas, mas e os cavalos? Como foi a sua entrada nesse negócio? Porque isso é um business para você ou é um hobby? Virou um business, era um hobby, eu praticava esportes com cavalos, né? E depois foi onde eu conheci o Jonatas, que você conhece também, que é um querido amigo, irmão, beijo, Jonatas.
que virou... Ele é uma das maiores referências do Brasil hoje Em quarto de milha. Quarto de milha. Quarto de milha. Em criação de cavalo. Ele foi um cara que... Trazer o Jonatas aqui. Vamos trazer, cara. Até porque ele tem muita história para contar. Muita Muitas história. lições para Você ensinar. vê, ele é um cara que começou como um trocador de ônibus e hoje a empresa dele completou 50 anos. A Né? empresa de Materiais elétricos. Materiais então, elétricos. Ele é um grande fornecedor no Rio de Janeiro de materiais elétricos. E ele é um dos maiores criadores de cavalos quarto de milha do Brasil. Ele tem um dos maiores plantéis. Né? Hoje a gente fala de mais de 300 cavalos. Né? Ele tem um cavalo que hoje é líder de estatísticas na Associação Brasileira de Quarto de Milha. É um cavalo que que é líder de estatística? Cara, ele em várias modalidades de esportes, tanto ele como atleta, como avô e pai de atletas, bateram vários recordes e de pontuação e de faturamento. É porque o kart de milha ele tem competição, tem corrida. Várias competições, tem corrida, tem tambor, né? Tem vaquejada, tem laço, tem várias competições. E rédeas. E o Rochão, que era o cavalo dele, foi um cavalo que, cara, teve mais de 1.500 filhos, ainda continua produzindo filhos hoje, mesmo depois de morto, né, com semi-congelado. É um cavalo que ele tem toda a estrutura anos, para semi-congelado. Tem toda a estrutura. Então, o Jonatas, tudo que ele colocou à mão, principalmente no quarto de milha, deu muito certo. A gente acabou de lançar, a gente adquiriu a maior genética do mundo de quarto de milha, né, no esporte de 3 tambores. O que é um garanhão? É um garanhão, que é o Desta Femme. Né? A gente Como é o nome? Desta Femme. Desta Femme. Correndo para a fama. Olha aí. É um cavalo que só nos Estados Unidos já faturou mais de 60 milhões de dólares. Uau. Né? E vocês trouxeram esse cavalo para o Brasil? A gente trouxe a genética dele, o cavalo não é mais vivo. Tá. Então, é como o Rochão. É como o Rochão. Morreu e tem lá o sêmen. Exatamente, a gente reproduz a genética dele. Então ele é o cavalo líder, você tem noção, se você pegar o primeiro e segundo lugar, ele não chega ao primeiro lugar. Né? Não consegue ir juntando os números. Eles não conseguem alcançar o primeiro lugar. E com isso vocês vão trabalhar a reprodução de mais animais? Mais animais e de bons animais, né? O que roda um projeto de um bom cavalo? É você botar em boas éguas. Então a gente pegou as melhores éguas do Brasil, campeões em várias modalidades, né? Dos 3 tambores. E a gente inseminou ele já de cara, já acabou de fazer um leilão, né? Em domingo, até 2 semanas atrás. Né? Foi um cavalo que já faturou 6 milhões só de venda de cobertura e de barrigas de outras éguas. Então a gente desenhou um projeto para nascer novos craques, novos filhos, novos netos e assim multiplicar a genética dele. Mas você antes desse cavalo, antes desse campeão aí, você já estava investindo também. Já tinha vários cavalos. Isso aqui a gente já tem vários cavalos, né? A gente tem alguns garanhões, dentre eles o Jaguar Roxo também, que é filho do Rochão, hoje é o atual dono do Aras, né? Do Ana Dantas. Que é a cara do Aras hoje. Que é a cara do Aras hoje. Né? Mas cara, é um mercado gigantesco. A gente está falando de um mercado que ano passado faturou 31 bi. Então é um mercado maior do que a indústria automobilística, por exemplo. O mercado do cavalo. Pouca gente sabe desses números. Pouca gente sabe disso, mas o mercado do cavalo. Eu não estou falando do mercado do agronegócio, não. Só o cavalo movimentou mais de 31 bilhões de reais no Brasil. No Brasil? No ano passado. Uau. Então é um mercado gigantesco. Porque tem tudo, tem uns... É porque eu já vi vários empresários, eu não ganho dinheiro com cavalo, eu só faço perder dinheiro com cavalo. Cara, muita gente perde porque você tem que saber investir. Cavalo não é aventura, né? Você tem que saber qual genética fazer, o momento, cavalo tem momento, cavalo é Tem que tratar o cavalo como business, como né? Business. Como business, não é só paixão. É uma paixão e é um negócio. Tá. Né? É algo que não tem preço. Qual o preço do meu cavalo? Quem dita o preço sou eu. Certo. Se vai ter comprador ou não, outra história, mas quem dita o preço do meu cavalo sou eu, são os números que ele atinge. Os resultados dos filhos, dos netos, toda a genética que está sendo replicada e como ela tem alcançado bons resultados. Esse mundo do cavalo é um mundo muito fechado. Muitas vezes eu também investi lá, né? E tal, mas muitas vezes as pessoas dizem assim: pô, como é que eu faço para acessar isso? Eu não tenho acesso ao cavalo, como é que eu faço para comprar um cavalo? Né? E recentemente eu vi num dos leilões você falando que vai lançar uma forma de democratizar isso. Vai né? ter um fund, né? Um crowdfunding para mais Exato. pessoas poderem, a partir de R$1.000, poderem ser sócios de um cavalo, né? E de um grande cavalo. A gente acabou de lançar o Favorite Dontal, que é um cavalo de corrida. Né? É nome em inglês porque tudo é importado? Porque o pai é favorito cartel, a mãe... Então, assim, esse cavalo, pra você ter noção, ele já nasceu gigante. Por quê? O cavalo nasceu, nunca correu, nunca produziu, e já foi um cavalo que foi precificado em mais de 5 milhões de reais pela genética. Porque, diferente do ser humano, o cavalo ele replica bastante a genética dele. Então, quando a pessoa compra um animal, ele compra pelo papel que ele tem genético, né? Então, quem é o pai? Quem é a mãe? É produtora? O pai é um produtor, é campeão, é um garanhão que reproduziu filhos e netos campeões.
Então o cavalo pode nunca ter feito nada, a pessoa vai e aposta na genética. E aí você vai dar acesso às Vou pessoas? dar acesso, a gente vai abrir um pedaço do cavalo Um pedaço. para que as pessoas possam investir como sócios dono do cavalo, Cotistas, né? né, cotistas dono do cavalo, e ela vai participar de toda a campanha do cavalo. Então, desde a Toda venda a de coberturas, produção, tudo que fez gera. um leilão, vendeu cobertura, eles vão participar. A campanha de atleta do cavalo, ele está sendo treinado já para ser um atleta. Uhum. Então, nas corridas, se ele for um campeão, porque a corrida ela é um bilhete fechado. Imagina que o cavalo, 5 milhões. Se o cavalo não der, ele vale 500 mil. Uhum. Se o cavalo der, ele vale 30 milhões, 40 milhões. Então, Uhum. é impensável hoje a valorizar um cavalo que possa vir dar certo. Se você pegar o próprio Rochão, a gente está falando de um cavalo que faturou mais de 100 milhões de reais. Uau. Então, a sua paixão hoje é cavalo? Cavalo, cara. Eu sou apaixonado por cavalo. E qual é o business hoje que te dá mais prazer dos que você já... Até hoje, tudo que você já fez, o que você faz. Qual é o negócio que te diz assim, putz, eu vou acordar e vou para a empresa e vou fazer, Cara, eu quero fazer. Eu acho que a Non-Stop e o cavalo. As duas coisas. São duas das coisas que eu faço que eu tenho muito prazer. Porque pilotar é hobby, né? É hobby, é passatempo. Mas o cavalo, pela família que você cria, porque o cavalo, ela não é só um negócio e nem só a paixão, você cria uma segunda família. Então eu tive bons amigos, assim como o Jonas, na minha vida, que eu conheci através do meio do cavalo, né? Não é à toa que se você fizer uma coisa errada lá dentro, você é limado na mesma hora. É uma família que se protege. E a Non-Stop também, porque foi ver toda a evolução dela, né? E se Deus quiser, muito mais. Daqui a alguns anos ainda, vamos tornar ela um unicórnio e vai ser uma empresa bilionária aí na Bolsa de Valores. Vamos lá, Deus te ouça. Vai ser. Cacá, dentro da Non-Stop, vocês adquiriram uma empresa de lançamentos, uma Isso. empresa que hoje vocês lançam creators, né, infoprodutores, e faz todo o fulfillment, o trabalho desde a produção de conteúdo até a venda do produto dele, né? Isso. E como é que foi essa aquisição dessa empresa? Por que eu estou te perguntando? Porque adquirir uma outra empresa é uma estratégia de negócios também, né? Ao invés de você construir dentro de casa, você Uma forma de escalar, né? Uma forma de escalar. Você foi lá e comprou uma outra empresa que era a VK. Era assim. Existia uma empresa chamada Ensinança, que era uma lançadora de infoprodutos, de cursos online que a gente já tinha. E existia uma empresa chamada Viking, que era outra agência. A gente fez uma fusão e se tornou a VK. Né? Depois da VK, a gente fez uma separação. Parte do sócio saíram do negócio e a gente absorveu toda a operação para dentro da Non-Stop. Né? O que é a Non-Stop digital, que a gente chama de lançadora, né? É uma empresa onde ela envelopa cursos, ela cria cursos para expert, pessoas que têm autoridade em um determinado tema, falar, e a gente lança isso no mercado. Então, a gente tem lá desde o cara do transplante capilar, o cara que tem uma técnica de fazer sobrancelha, a gente tem a pessoa que fala sobre desenvolvimento pessoal, a gente tem um cara que é juiz federal e dá curso para passar no cursinho da OAB. Então, a gente cria várias vertentes, várias verticais e faz tudo. De temas e faz tudo. A gente desenvolve o curso junto, né? A gente envelopa ele, faz toda a estratégia de lançamento, tráfego pago, faz a parte de copy, faz tudo. Então, a gente cria uma estratégia de lançamento e a gente vai e leva para o mercado. Então virou uma unidade de negócio dentro da Non-Stop. Virou uma das unidades de negócio. Então foi um acqui-hiring, né? Você adquiriu as pessoas e colocou para dentro. Exatamente. Não foi bem uma compra total de um CNPJ, como vocês fizeram a gente adquiriu recentemente numa Deu Bom. Sim. E outras que vocês estão trazendo para dentro. Vocês estão adquirindo muitas empresas, né? Exatamente. A gente está na fase de comprar. É assim, é a forma que a gente, como eu te falei, chega um momento que você cresce tanto que você não consegue enxergar outros caminhos. Uhum. Então, quando a gente trouxe o grupo para dentro da empresa, a gente começou a enxergar novas formas de pivotar o nosso negócio, criando escala. Como é que a gente cria escala numa empresa que faz agenciamento artístico? Se a empresa vive dependente somente do agenciamento, ela é um castelo de areia. Porque imagina, se a minha empresa ela é dependente do meu talento, no dia que eu saio dela, a empresa acabou no outro dia. Então, a gente criou outras fontes de renda, outros negócios. Um ecossistema. Um ecossistema para poder também trazer outros benefícios para a empresa financeiro, né? Tornar ela mais saudável ainda e aumentar o equity. Eu aprendi, cara, que não é o faturamento, é quanto a empresa vale. Quantas empresas você vê que não tem um faturamento alto e vale uma fortuna. Outras têm muito faturamento e não vale nada. Então, o meu foco hoje é em transformar uma empresa com um grande equity. Um grande equity, não só hoje, mas também daqui a 5 anos, daqui a 5 anos, 10 anos é a longo prazo, cara. Como perpetuar isso. Exatamente. E aí, agora voltando para Non-Stop,
Hoje você tem uma grande agência, são muitos influenciadores, incluindo Simone, que está lá, que também tem a carreira dela também lá dentro da Nonstop, JK, Whindersson Nunes e tantas outras. Como lidar com esses artistas, né? Porque de alguma forma você tem um artista dentro de casa, né? Você tem uma família Sim. linda, você tem um artista dentro de casa, e como é lidar com o artista? Como é agenciar isso? Você sabe que eu, quando vou debater alguma coisa com os outros artistas da empresa, eu uso Simone como exemplo, né? Porque Simone, pra mim, assim, cara, ela é number one de vários fatores. Inclusive de rede social, De tudo. tudo, mas eu falo mais como pessoa Ah, mesmo. tá. Porque quando você gerencia uma carreira, você está gerenciando uma pessoa. Né? Você tem uma pessoa que ela emana sentimentos positivos, negativos. Ela tem um dia bom, um dia ruim, um dia de estresse, um dia de felicidade, o dia de melancolia. Então, você não administra só uma carreira. Você acaba administrando uma vida pessoal também. E ter a Simone como exemplo dentro de casa, eu uso muito para eles isso, porque a Simone é uma pessoa 100% tranquila. Simone não tem vaidade, não tem ego, não tem soberba. Simone, o que ela puder fazer para ajudar o outro, ela vai ajudar. Ela é uma pessoa humilde, né? A Simone Mas gosta. você não enxerga isso em todos os artistas. Cara, não. É por isso que eu opto trabalhar por quem eu quero. Ah, tá. Entendeu? Então, a empresa, a gente já passou muitas pessoas pela empresa, pessoas maravilhosas, né? Mas tem pessoas que não bate o mesmo princípio, o mesmo tipo de valor que a gente almeja Então e vocês valorizam isso, né? demais, cara. Eu acho que é o que eu falei, é girar na base, né? A gente tem que ter uma base. Pivota, mas fica lá. É a minha cultura. Então eu tenho que implementar a minha cultura na empresa. Se os artistas ou as pessoas que trabalham lá não se adaptam a isso, não faz sentido a gente estar junto. E qual foi a maior lição que você tirou da Nonstop nesses anos? Você está falando aí de 5 anos de Nonstop, 6 anos? Não, tem um pouco mais. A Non-Stop em si tem 8 anos. Então, mas com você? Comigo tem desde 2017, 18, 19, 20, 26 anos. 6 anos. 6 anos. Qual é a maior lição que você tirou nesses 6 anos? Cara, eu Qual foi aprendi o maior aprendizado? O que que você tira porque montaram uma empresa com... Vocês montaram praticamente com 3 influenciadores e hoje Cara, vocês são gigantes. Eu acho que o grande negócio é a gente se reinventar todo dia. No meio da pandemia, a gente era uma produtora de shows, né? Quando começou a pandemia, a gente teve que cancelar mais de 120 shows, né? Num período que já estava marcado, ninguém sabia o que ia acontecer no mundo. Eu lembro de uma reunião que a gente teve de conselho dos sócios, que a gente entrou em desespero e assim, e aí, o que é que vamos fazer mês que vem? Né? Vamos começar agora a gastar tudo que a gente ganhou na vida aqui para fazer o negócio porque acontecer. como não tinha mais esses shows, Não tinha nada, receita, então você não né? sabia o que fazer, não tinha receita. Então a gente teria que bancar a estrutura. Cara, em um mês a gente montou uma equipe, a gente estruturou um setor de publicidade na empresa, a gente estruturou um setor de conteúdo, surfamos a onda das lives lá e em 3 meses de faturamento dentro da pandemia a gente já tinha ultrapassado o faturamento de 2020. No Foi meio da 2021 pandemia. a pandemia, não foi? 2020? É por aí. Um ano anterior, 2019. 2019. Pronto. A gente já tinha em 3 meses faturado, dentro da pandemia, faturado todo o faturamento do ano anterior, 2019. Cacá, as pessoas muitas vezes acham que se a empresa... vocês deram uma pivotada dentro da empresa, inclusive de setor, de serviço, né? Mas muita gente acredita que se a empresa vender, tá tudo bem, né? E uma empresa que vende não passa perrengue, né? Mas vocês viram que a venda começou a crescer, mas e aí? E as pessoas, né? E a cultura? E a gestão? Como é que foi para vocês isso, assim? Como foi esse aprendizado? É porque o dinheiro por dinheiro, ele começa a ficar... É igual você pegar um saco e começar a encher ele de vento, né? Ele não tem lógica. O dinheiro é só consequência do resultado daquilo que você busca. A implementação da cultura, de uma metodologia de trabalho foi muito importante, porque o clima de trabalho muda. Então, as pessoas que estão lá dentro, teus colaboradores, eles passam a se dedicar mais quando eles se identificam com você. Então, é como eu te falei, lembra do exemplo que eu falei do seu Valderi? As pessoas não vendiam mais o produto pela qualidade do produto, mas vendia porque tinha um acesso de intimidade a ele que nenhum outro dava. Então, dentro da empresa, sexta-feira agora mesmo, eu estava sentado, eu fiquei 2 horas conversando lá com o time comercial e só o que a gente não falou foi de vendas. A gente fala de vida, de família, de Deus. A gente sempre vê que não é só o crescer, né, financeiramente com vendas, mas é o crescer mentalmente, é o crescer em desenvolver como pessoa. Então eu acho que a Non-Stop tem muito disso. As pessoas que passam pela Non-Stop, dificilmente você vai encontrar alguém que diga assim, cara, foi um período ruim da minha vida. Muito pelo contrário, né? Eu tenho mensagens aqui de todo mundo que já saiu,
que são eternamente gratos pelas experiências que passaram e sabe que a Nonstop ela é uma escola para você poder subir de nível na vida. E hoje a Nostop, ela, além dessa agência, ela tem uma área de lançamento Ela de é um hub de create, negócios, um né? hub de Ela é negócio. um hub de negócios. A Nonstop ela não é mais uma gerenciadora de carreira. A Nonstop ela gerencia carreiras, mas ela também é uma produtora de infoprodutos, ela é uma lançadora, uma aceleradora de cursos, né, onde a gente tem vários experts lá e a gente lança cursos online deles. A Nonstop ela também é uma empresa de publicidade, ela é uma produtora de shows. A Nonstop também é uma produtora de audiovisual, onde a gente já tem vários projetos dentro da Netflix, Amazon, Disney Plus, tem 3 filmes lançados e tantos outros que a gente já fez. Tem uma editora. Tem uma editora de livros. Então, nós somos um hub de negócio. Hoje, o nosso ponto está, a gente cresceu, né, a um ponto que a gente precisou abrir 25% do capital da empresa para trazer novos sócios, onde iriam dar uma nova visão de crescimento para a empresa. E isso ajudou a expandir ainda mais a nossa visão para poder faturar de outras formas. Porque, cara, chega um momento, você cresce tanto, você bate no teto. E você diz assim, eu preciso abrir um buraco no teto para enxergar outros Isso é muito outros importante. caminhos. Você que tá nos assistindo aqui como empresário, às vezes você precisa de gente para te ajudar. Você sozinho não consegue fazer. Né? E pessoas melhores que você, muitas vezes, em outras áreas. Porque aí você tem áreas complementares e você tem a empresa mais profissional, digamos assim. Você sabe esse negócio que você falou sobre ter outras pessoas? Uhum. Eu sou um cara muito bom de relacionamento. Eu gosto de me relacionar com as pessoas. Mas eu não sou um gestor. Eu não sou um bom gestor de meter a mão na graxa e cuidar do administrativo, por exemplo. Mas para isso eu entendi que eu precisava contratar um bom gestor. E contratar um bom gestor não é economizar na contratação, é pegar o melhor que tiver. Então, quando você foca naquilo que você é muito bom e coloca pessoas junto com você para fazer coisas que você não é tão bom, mas elas são bons nas áreas delas, eu acho que você vai crescer assim de forma equilibrada, né? Mas desenfreada também, porque você não tem limite, cara, para crescimento. E você tem mais gente para pensar junto, né? Mais gente precisa Para junto. chorar junto, Ninguém comemorar faz nada sozinho, junto. cara. Até para nascer a gente depende de alguém. Então, Tem muito empresários, eu não quero sócio. Muitas vezes, cara, um sócio complementar te ajuda. eu Claro, dividi tem para sócio, multiplicar, né? tem sócio que é uma âncora, né? Que é Tem. difícil. Esse você compra Total. ou vende para ele, não fica com ele. É isso aí, mas eu dividi para multiplicar, cara. Não tem como. E isso é feeling também. E por isso que você falou na história da base, girar sua parte de cima, diz respeito a valores, princípio, família, Total. as coisas que você valoriza. Não, até as pessoas que eu estou trazendo como sócio. Imagina o seguinte, eu não me associo com pessoas que eu não me tornaria. Eu não me sento na mesa com pessoas que não fazem sentido para minha vida, que têm princípios e valores completamente diferentes do meu. Então, por exemplo, para mim me associar a alguém, eu não vou sentar na mesa e me associar com um cara, por exemplo, que é um cara que vive traindo a esposa. Se o cara dentro de um relacionamento não consegue ser fiel à pessoa que ele prometeu ser fiel, ele não vai ser fiel a nenhum outro tipo de relacionamento. Vulnerável. Né? Vulnerável. Então eu preciso estar associado a pessoas que realmente compactuam com aquilo que eu acredito. Cacá, você tem mais de 5 milhões de seguidores, várias redes sociais e Loucura, tal. né, cara? Muita gente, né, cara? Nem eu percebo isso. Para pensar assim, muita gente. E, cara, e você vira e mexe, auxilia essas pessoas, orienta espiritualmente, orienta para negócios, você ajuda, né? Você contribui. Por que você faz isso? Assim, o que te move para você se expor? Né? Às vezes você mostra um pouco do teu lifestyle, mas é mais a linha de orientação mesmo. Sim. Qual é a estratégia? Se existe uma estratégia ou não? Porque você é um empresário e aí você fala e ajuda essas pessoas. Cara, qual foi o grande plano de Jesus aqui na Terra? Ele não veio falar sobre negócio, sobre prosperidade, ele veio falar sobre pessoas. O que ele fez? Ele, por ser filho do Criador do mundo, ele podia ter construído tudo só. Ele foi lá e trouxe 12 com ele. E ele falou assim, agora vão lá e multipliquem o conhecimento. Então, o que Jesus fez? Ensinou 12 e os 12 começaram a ensinar outros 12 e aí foi multiplicando. Eu acho que o nosso maior propósito aqui como ser humano aqui na Terra, na nossa passagem de vida, e a gente só tem uma chance de vida, é sobre a gente ensinar o próximo. É a gente poder estender a mão para ajudar. Ajudar como uma palavra, Kepler, muda a vida de uma pessoa. Às vezes um Deus te abençoe, às vezes vai dar certo, às vezes você dizer não desiste. Isso é motivador para que a pessoa pivote a vida dela e ela faça uma virada de chave que nunca mais ela volta atrás. Então eu já tive testemunho de pessoas que eu tive o prazer de conversar 2 minutos, a pessoa com a vida completamente destruída e depois ela chegou para mim agradecendo, já com uma família formada, com um emprego, uma empresa consolidada, porque uma palavra foi o suficiente para mudar. Então minha rede social eu uso, cara, para poder alcançar outras vidas. Eu sei que o poder das palavras ela é muito forte e uma palavra bem direcionada ela é capaz de mudar a rota da vida de uma pessoa. Muito bem. Cacá Diniz,
você esteve no Pivotando, Obrigado, junto querido. com a gente. Mas eu queria que você deixasse uma lição para os empresários, para as pessoas que estão nos assistindo em relação à carreira, negócios, vida, família. O que você acha que seja interessante, que você não falou, né, que possa também, né, ajudar as pessoas que estão nos assistindo? Primeiramente, é um prazer estar aqui nesse programa com esse cara que eu admiro demais, o Kepler, que é como um pai para mim. Eu falei isso já várias vezes para ele. São poucas pessoas que eu me relaciono, me associo de forma verdadeira, e ele sabe que ele é uma dessas pessoas que eu admiro. Jamais poderia negar um convite dele. E para você eu falo o que eu falei hoje de manhã, inclusive na minha rede social. Não seja uma pessoa refém da opinião dos outros. Acredite naquilo que você quer, porque 99% do mundo talvez vai tentar fazer você desistir dos seus sonhos, desistir da sua caminhada, mas quem conduz a nossa bússola é Deus. E quando você tem algo determinado na sua vida, vai enfrente os obstáculos. Ninguém falou que ia ser fácil. Não vai ser fácil, mas você tem que se tornar uma pessoa indesistível, incansável, imparável. E eu tenho certeza que se você tiver o pé no chão, humildade e saber que você não faz nada sozinho, a sua empresa, o seu negócio e a sua vida vai fazer a pivotada que é necessária para você alcançar aquilo que você tanto sonha. Primeiro, você vai trabalhar o suficiente, talvez não fazendo aquilo que você quer, para depois você ter tempo suficiente para fazer exatamente aquilo que você deseja. Primeiro é as prioridades, depois é o que a gente deseja, e no final tudo dá certo. Uau, muito bem. Cacá Diniz aqui no Pivotando, no SBT News. E fico muito feliz de estar com você aqui, Cacá. Obrigado, Você querido. me inspira também muito, o jeito que o pai que você é, né? A forma que você trata a Zaya, o Henry, né? Eu tenho muito orgulho de estar próximo de você. Você me abraçou aqui em São Paulo também. Eu sou casado com uma alagoana, vim para São Paulo e você foi uma das pessoas que me disse assim, vem para perto, vem para cá, fica junto, e a gente está tão junto que terminou virando sócio em várias coisas, Em vários né? negócios. Em vários negócios. Sócio da vida, né? Coisa sócio da vida, e tenho muito orgulho disso. Sei que Obrigado. nós vamos fazer muita coisa junto. Você é um cara muito inteligente, do bem, e tem muito a ensinar. Então, fico feliz quando você ajuda as pessoas, inclusive espiritualmente, né? E aqui também quero dizer que eu e Cacá decidimos ajudar mais famílias também, porque eu também tenho uma lição, eu tenho 2 livros sobre assunto de filhos, né? E ajudo muitas famílias também. Vamos lançar um livrão agora, hein? Vamos lançar um livro, O Poder da Família, né? Poder da Juntos, Família. né? E também com Cláudio Duarte, pastor André Fernandes, Joel J, enfim. Criamos um livro, O Poder da Família, que está pronto, que vai ser lançado. Mas queria dizer a vocês que em novembro, no dia 15, vai ter um grande evento para mais de 3 mil pessoas, famílias. Segunda edição. Segunda edição. Fala. O Poder da Família é a segunda edição do evento, que é sobre empreendedorismo familiar, né? Todas as chaves, todos os acertos, todos os erros, tudo aquilo que torna uma família mais forte, mais saudável, né? Uma família indestrutível, firmada na rocha. Lá é o lugar que você está para aprender. Se você é solteiro e quer construir uma família, se você está namorando, se você é noivo, se você já é casado, está em conflito, lá a gente desenhou pilares que realmente são transformadores na vida das pessoas e que funcionam com a gente. E eu tenho certeza que se você colocar em prática também vai funcionar na sua vida. Então, fica ligado na rede social do Cacá, na minha, enfim, a gente vai falar sobre esse evento no dia 15 de novembro, vai ser um dia incrível, um dia de família. Querido, beijo, obrigado, obrigado demais. E, claro, te vejo na próxima semana aqui no Pivotando, no SBT News. Até lá. Valeu, gente.